Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco um trio que vocês conhecem muito bem aí em casa. E mais uma vez, a Lira também está aqui connosco, vem-nos visitar aqui a este palco. E vou passar a palavra aqui ao nosso trio de hoje para vos dizer um olá aí para casa. Alzira. Olá aqui aos colegas, olá a todos, olá aqui ao pessoal em estúdio, o nosso staff que está a trabalhar para nós. Um beijinho também aí para casa e hoje o meu beijinho especial vai para a minha irmã Isabel, ela sabe porquê. É um momento especial para ela e estou aqui para te dar o apoio. Beijinho grande para ti. Ai. Olá, eu só quero agradecer a todas as pessoas envolvidas e todos que nos viram ao longo desta segunda temporada. Ok, muito obrigada, Aida. Paulo. Olá, um abraço lá para casa e um abraço especial para vocês, é muito bom estar aqui. Muito obrigada. Vamos então começar com o nosso primeiro conto e depois abrir então essa janela a múltiplas reflexões. Sempre desejou ser avó, apesar do peso que essa palavra traz na lembrança de que a idade avança. É avó e continua a trabalhar. Ainda lhe faltam alguns anos até à reforma. É avó. Ama o seu neto. A filha, numa fase inicial, deixava o seu filho alguns momentos do dia em casa dos avós. Gradualmente, estes momentos foram crescendo em tempo e em exigência. Esta filha, alegando que precisa de descansar, incumbiu os avós da criança de o ir buscar e levar ao colégio, de acolhê-lo para a pernoita ao fim de semana e de o manter ocupado nos períodos de férias escolares. Estes avós amam o seu neto, mas estão cansados. Estes avós amam o seu neto, mas não querem assumir a responsabilidade de uma parentalidade. Estes avós só querem ser avós. Os dias sucedem-se e estes avós colocam limites, definem regras, querem estar com o neto, mas querem estar também presentes em si mesmos e presentes na vida um do outro enquanto casal. Nesta decisão dura de passar menos tempo com o neto, sentem que estão a falhar. Mas a falha maior, pensa ela, enquanto avó e mulher, é falhar-se a si mesma. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e podemos começar pela Aida. Então, isso é um tema bastante atual. Aqui é falar de muitas coisas que os avós pensam e não dizem. Eu não sou avó, mas salvo seja, mas às vezes ouvindo um desabafo ou outro que os avós fazem para com os filhos, não é? E os filhos às vezes não recebem bem este desabafo. Isto é uma realidade dos dias de hoje, porque nós quando pensamos ser pais, e falo por mim, eu tenho toda a responsabilidade e todo o dever para com o meu filho. O meu filho apenas, nem mesmo gostar de mim, até só deve-me respeitar. Os meus pais não têm responsabilidade nenhuma, absolutamente nenhuma, como neste sentido da parentalidade, apenas sendo avós, que são os avós, são os pais de açúcar, que eu costumo dizer. A única coisa que eles têm é permitir eles fazerem coisas que não devem e que nós pais depois acabamos por nos chatear porque dão um doce, ou porque deixam deitar meia hora mais tarde, ou porque deixam ir ao videojogo mais um bocadinho. Ou seja, eles vão para a casa dos avós por uma questão de lazer, mas esporadicamente, numa visita de domingo, num passeio, numa consulta que nós temos e pedimos para que fiquem. Quando estão reformados, ficam um bocadinho, a gente ia às compras quando eles são mais pequeninos, assim, numa situação esporádica, numa situação uma pernoite ocasional, porque o casal também precisa dar tempo sozinho para poderem passar uma noite sozinho. E os avós compreendem, isto também chegou a acontecer. Agora, há filhos que abusam, acham que os pais têm todo. E esquecem-se que aqueles pais até agora, aqueles avós até agora foram pais até os filhos saírem de casa, agora começam a ter algum tempo para eles
e às vezes as avós ainda têm que pensar quando é que eu vou, porque trabalham, ainda têm que pensar quando é que eu vou tirar férias para que dê a certa à minha filha, ao colégio do noite, às vezes não o noite são 2, são 3, são 4, e onde é que está o tempo deles? O tempo para eles, como casal e como indivíduos, porque depois isto acaba por refletir no avô, na avó, no próprio indivíduo. Muito bem, muito obrigada, Aida. Paulo. Olha, eu, como a Aida disse, isto é um texto que espelha a realidade, uma realidade muito atual. Como sempre trouxeste aqui um texto, que eu ultimamente tenho falado muito nisso, porque a minha geração dos 50 aos 60, eu como já tenho 52, já podia ser avô. E tenho muitos colegas meus e muitas colegas minhas que são avós, e eu acho que na sociedade atual os avós estão a acumular funções que deviam ser dos pais, não deviam ser deles, deviam ser dos pais. Eu até escrevi aqui algumas. Portanto, eles tomam conta dos filhos diariamente. À partida, monetariamente, no dinheiro, eles é que correm com as despesas. Coisa que não devia ser, devia ser os pais. É que deviam. Financeiramente, a educação. Os avós que estão diariamente com os seus netos estão a substituir a educação. É que estão a dar a educação, não é o pai nem a mãe que só estão alguns bocadinhos. E até vão substituir os pais em muitos momentos, em reuniões da escola, em reuniões, porque isto é a realidade. Os filhos empurram aquilo para os avós e depois os avós é que tomam conta. Muitas vezes não. Os pais descansam nos avós. Descansam nos avós. E, por um lado, é sinal que há como é que eu vou dizer, é um amor forte, é um sinal de amor e disponibilidade, e os laços familiares são, como é que se diz, são fortes. Mas, por outro lado, há um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio onde os avós acabam por não viver a sua própria vida, como tu disseste muito bem, ficam sobrecarregados de trabalho, e depois já há aquela fronteira que separa o avô dos pais, porque um pai, um avô é um avô. Eu um dia, e não foi agora, não foi por causa desse texto, mas aqui há uns tempos falei com um senhor que disse que ser avô é a coisa mais doce do mundo. Então porquê? Porque não tinha que ter preocupações em educar, só tinha as coisas boas, o doce, aquela parte aqueles momentos de brincadeira, que era mais deslumbrou que os nossos avós, por exemplo, o meu pai trabalhava, a minha mãe não, ela cuidava da gente no dia a dia, native no colégio, entrei diretamente para a primária, e os momentos que eu tenho, por exemplo, com a minha avó ou com o meu avô, são memórias muito boas. Muito boas, só de coisas doces e boas, não é? Só coisas doces, porque pronto, lá está, eles não eram educadores, embora às vezes acabam sempre por dizer alguma coisa, mas e eu agora vou ser um bocadinho crítico, sabes? Vou ser crítico porque eu podia ser avô, e uma coisa que eu já falei com a minha esposa mais do que uma vez, isto na minha casa não vai acontecer. E eu vou dizer porque é que não vai acontecer. Eu tenho 52 anos, ainda tenho força bastante para me divertir, ainda tenho força bastante para sair, ainda tenho força. Eu até vou contar a minha fase da vida, quando a minha filha era pequenina, eu deixei de sair. Porque isto é a realidade. Desabituei-me a sair de casa, se a gente só ia jantar fora ou uma coisa qualquer, porque festas, porque ainda tinha paciência de andar com ela ou nas costas, no carrinho. É que se leva uma praia isso mesmo. E eu deixei de fazer muitas coisas para... Pronto, porque não tinha aquela disponibilidade, nem gostava muito de levar com aquela tralha toda atrás de mim. E eu agora estou no direito dela ser grande, estou no direito de viver aquele tempo que eu perdi, que o tempo não foi perdido, eu digo foi investido. Foi investido. Eu agora estou no tempo, não estou para... Não, nem quero dizer mas com isso. O teu neto não é o teu investimento, é o investimento da tua filha. Exatamente. Quer dizer que o acolha, que lhe dê a educação que ele puder, que faça, que lhe dê os mimos todos. Que não haja disponibilidade. Que vai haver disponibilidade, mas não vai haver disponibilidade como houve com a minha filha. Mas não será uma obrigação de todos os dias. Porque eu sinto-me ainda forte, ainda me sinto disponível mentalmente e fisicamente para sair, para me divertir, para ir a um concerto, para fazer como fosse um miúdo, como é que se diz? Já não bebe 5 shots seguidos, bem meio, mas estou disponível para, percebes? Ainda bem que estás cheio de vivacidade. Mas não sou só eu, acho que a minha geração, a minha geração tem este propósito de ainda de gestão. Já lá veio o tempo de um sujeito, uma mulher ou um homem com 50 anos que já não estava pronta para viver mais. A questão é que a sociedade mudou muito, mas a mentalidade não. E o que acontece é que ainda algumas pessoas consideram quase como se os avós tivessem a obrigação deste cuidado a tempo quase integral dos netos. Isso aconteceu em algum tempo. Porquê?
Porque muitas Estavam em vezes... casa, não trabalhavam, estavam disponíveis. Exatamente, Estavam disponíveis, mas agora não é assim. Hoje a realidade não é essa. Não Hoje é há essa. muitos avós que trabalham. Nós trabalhamos até aos 67 anos e meio. Para a reforma. Exatamente. E portanto, mesmo que não trabalhassem, é sempre uma questão de eles têm todo o direito de dizer sim ou não, quer Isso toda mesmo, esta olha, responsabilidade Tânia, ou não o que tu estás a quer dizer, o toda que eu essa tinha aqui, olha, responsabilidade. no fundo, foi um alerta que eu escrevi. No fundo, este texto é um alerta. Ser avô ou avó deve ser vivido com amor, mas também com equilíbrio. Sem culpa por dizer não. Sem culpa por dizer. Perfeito. Sem culpa por dizer não. Não é? É isso mesmo. Eu não sou mãe. Ainda lidei com essa questão em relação aos avós de. Mas, por exemplo, o meu irmão, na altura que o meu sobrinho nasceu, a minha mãe, não, a minha mãe sempre foi doméstica, portanto nunca teve um trabalho remunerado, mas foi decisão do meu irmão e da minha cunhada que o Luís Miguel, quando tivesse idade, ia para um colégio, porque eles tinham consciência de que os meus pais já tinham sido pais e que tinham o direito de terem. Essa proposta nem sequer surgiu, porque se tivesse surgido, tenho certeza que a minha mãe diria que sim e se calhar teria adorado esse papel. A minha sogra, por exemplo, disse que sim. Tem uma certa idade, disse que sim, pois na altura tem uma certa idade, disse que sim, mas porquê? Eu trabalhava, estava em casa, estava disponível, estava... Mas foi uma opção da tua dela, não foi minha, foi dela. Até muitas vezes a gente conversou em dizer, olha, se calhar a tua mãe não tem paciência. A minha mãe, por exemplo, pensou, juntamente com o meu ex-sogro, ainda conversaram, e eu não sabia das conversas depois, quando estava grávida, que o tadinho do menino, que o menino ia para o colégio com 4 meses e meio. Isso aí, se me ficarem um bocadinho para eu ir às compras, agradeço imenso. Se ficarem assim, uma vez 2 em 2 meses para eu poder dormir uma noite inteira quando eles são bastante bebezinhos, agradeço. Se ficarem, quando eu for maiorzinho, uma vez no verão, eu ir curtir a noite toda, agradeço. De resto, o meu filho sempre foi de férias com a gente, nunca o deixei atrás. Eu minto, ele tem 8 anos, que eu deixei uma semana, mas porque os meus pais insistiram que nós fôssemos e eles ficavam com ele. E foi dividido entre a casa da madrinha e ele diz que adorou. Isso bem faz-lhes muito bem. Eu senti-me VIP. O príncipe, eu não senti-me é? VIP. Porque estavam... São muito apaparcados. São muito apaparcados. Os padrinhos estavam de férias e... Mas também porque é uma semana, não é? Uma semana em 8 anos. Não é desde o primeiro dia de vida até... Não. Quando ele fez 3 anos, decidimos que ele ia deixava o colégio privado, passava para a pré, para o público. O meu pai, na altura, com 58 anos, estava reformado. E ele disse-me, bem, eu fico com ele, porque eu quero ficar com ele. Só na hora do almoço não lhe dou sopa. Foi o único. E disse, mas isto depois, não, ainda tem nada para fazer, tem umas coisinhas aqui à volta de casa e tudo, até uma maneira dele depois, quando sair da escola, está na terra comigo, e ele gostava, tinha as suas botas de cana, ia para a terra com o meu pai, dormiam sono juntos, ou seja, o meu pai fazia daquilo um lazer. O meu pai ia para chorrinho, para a canalha, sempre Mas fazia o papel de avô. Da avô, a única coisa que eu pedia, nadei as bolachas com muito chocolate. Eu até vou... A partir daí ele disse-me assim, eu não dou a nenhuma. Vou dizer uma coisa a vocês, foi a única coisa que eu pedi. Vou falar uma coisa a vocês, por causa dos imigrantes mesmo. Falo com os imigrantes porque falo e pergunto. Está a acontecer uma coisa muito curiosa, é que eles não vêm cá de férias, vê a sua terra, vê muitas vezes os seus familiares por causa dos netos. Que não tem ligação nenhuma à sua terra. Percebes? Estão cá 5, 6 dias, vão lá, os netos. Mas qual é a obrigação que eles têm? Exatamente, isso é uma realidade que a gente depois também pode falar aqui, mas vamos ouvir primeiro a Alzira e a gente depois volta aqui. Alzira. Eles já disseram quase tudo e eu que tenho aqui mais ou menos é um apanhado de tudo que eles estavam a dizer. Ser avós é um privilégio, ser avós é uma bênção, é uma dádiva de Deus também. Para eles, não só para os pais, mas também para eles, não é? E é uma honra que poucos têm. Muita gente que gostava de ser avós e não tem essa oportunidade de ser avós, portanto é uma honra quando és avó, tens aquela honra. Os avós podem ser isso tudo que vocês estão a dizer, mas eles também sentem o que os pais sentem, aquele amor infinito, incondicional para aquele neto, para aquela neta. E se tiverem muitos, acho que vão ser todos bem-vindos. É o caso dos meus pais, que têm vários netos. À medida que foi nascendo é mais uma bênção para a família. E, portanto, agora,
Eu também concordo, mas ser avós, de uma certa forma, tu voltam a ser pais novamente, mas não quer dizer que eles tenham que, lá está, também concordo, que tenham que assumir a parentalidade a tempo inteiro. Mas a questão aqui, Alzira, é que ser papel de avô é diferente de papel de pai. Eu o sei. que se pede, as expectativas que se têm. tem. Pais, são pais São pais de açúcar, que eu quis dizer, são os pais de açúcar. A expectativa que se tem em termos de de sociedade, que são, a gente já sabe que os papéis sociais são guiões que não estão escritos e que se baseiam nas expectativas das pessoas, não é? Portanto, um papel de avô é diferente de um papel de pai. E a questão aqui é quando se obriga um avô ou uma avó a assumir literalmente impingido aos poucos, exatamente poucos. Por exemplo, neste caso, impingido aos poucos. Mas o que quero dizer é, por exemplo, podem assumir o papel de pais quando os filhos, por exemplo, já não estão neste plano físico. Sim, assumem muitas vezes. Quando os filhos não têm condições monetárias para depois criarem. Sim. Que vão para os lares. Isso acontece. Que dão. Isso aí têm condições. Sim. Ou quando os filhos são irresponsáveis. Sim. Ou não têm sanidade mental correta e normal para criar os seus filhos. Sim. Não concordam? Qualquer avô que veja que o Senna está numa situação menos boa com os pais, até já há casos em tribunal em que, e mesmo assim é muito importante em que depois ficam com a guarda do neto. Mas também é muito importante nessas situações situações pontuais e na maioria das vezes quando isso acontece os avós acabam por assumir essa responsabilidade, mas também o que é importante é que a sociedade também não pode achar que é irresponsável, que essas pessoas não são boas pessoas, ou esses avós não são bons avós, se disserem eu não tenho condições para ficar com o meu neto. Mas agora também é outra coisa eu não tenho condições de saúde, eu não tenho condições financeiras. Que eu estou aqui a pensar numa coisa que nem preparei sequer, que nem sequer pensei nisso, vou pensar nisso agora. Mas também há avós, mais que avós, que a gente já falou nisso aqui muitas vezes, que põem portanto, não acreditam nos filhos, que não acreditam na filha, para criar o neto. Acho que não tem capacidade. Não tem capacidade. E depois agarram aquele farto de você. Estas avós que sabem tudo. E as filhas não sabem nada. Também há. Mas acontece. Aí às vezes até isso é feito de forma inconsciente. Sim, nunca isso até às vezes de forma inconsciente, mas isso muitas vezes é feito através de todo o processo de socialização deste filho, que depois torna-se pai, não é? E que dá um neto a esta pessoa, por exemplo. E aqui o que é que se está a falar? Está-se a falar de um sistema de parentalidade em que o objetivo é mesmo tornar sempre o filho bastante dependente. Olha que isto muitas vezes é feito de forma inconsciente. Ou seja, eu não vou dar asas para o meu filho voar, porque quando ele voar eu vou deixar de o ter no meu controle. E então, eu nunca dou o espaço, as ferramentas suficientes e as competências suficientes para essa criança, jovem, adulto se autonomizar e conseguir viver sem aquilo que é a minha sabedoria, sem aquilo que é a minha opinião, sem aquilo... Muitas vezes... Como às 5 horas e fecha a janela às 8. Exatamente. Que a mãe é que sabe. Isto acontece. E quando isto acontece, e se por acaso até daí nasce o neto, pode depois isso ser transferido também. E muitas vezes porque isso é mesmo de fora. A pessoa sente, eu não sou capaz, a minha mãe que foi muito boa mãe, ela é que vai ser capaz de fazer isto. Isto também há aproveitamento dos filhos muitas vezes por causa disso. Sim. Eu agora faço aqui uma coisa que as pessoas têm, os avós têm um dilema, sabes, que é o amor incondicional pelo neto e a sua liberdade. Qual é a necessidade? Vou falar em coisas práticas lá para casa para as pessoas perceberem. Qual é a necessidade que eu sou avô e sou avô e avó? Vou para a praia, portanto, e tenho a minha filha, ou o marido, o companheiro, o namorado, que tem um filho. E qual é a necessidade que eu é que tenho que levar o neto para a praia? Quer dizer, vão, por exemplo, para a praia da Vitória, não? E eles vão para os pescoços. Porquê é que eu aqui de levar o miúdo para a praia e eles não vão de levar o que são os pais? Porquê é que eu não vou ter a minha liberdade? Às vezes já, mas isso aí é então o neto insiste que quer ir com os avós. Sim, mas eu estou a substituir os pais e o insistir. O que a gente está a falar aqui que fique muito claro, os avós que querem ser avós com uma forte disponibilidade de buscar os netos todos os dias ao colégio, de levar para as atividades extracurriculares, de fazer pernoitas sucessivas ao fim de semana, está tudo certo, desde que seja a sua vontade. Mas não é a minha... Está tudo certo. Agora, o que a gente está a apelar aqui é a assertividade para
Se os avós sentirem que, ok, já está a passar o limite, já me estou a sentir muito cansado, já não sinto prazer em fazer isto uma tarefa diária na Para minha mim é vida. uma obrigação ter que preparar a refeição para a filha quando vier para a escola. Exatamente. Vocês ainda não têm, mas lá em casa quem tem mais de 50 anos vai perceber aquilo que eu estou a dizer. A gente chega a um certo... Falta muito. Não falta muito. Não falta, mas então vocês, se calhar, se não falta muito, vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer. Nós ficamos sem paciência. Sem paciência. Eu fui mãe aos 30. Mas nós ficamos. Para faltar muita paciência, A gente E não é só fica isso, não. sem Não, paciência. ok, podemos até pegar na questão da tua paciência, Se calhar estou a ser mas é muito mais do forte. que. Não, Paulo, é mais do que isso. Eu Eu acho acho que também acrescenta que a gente tem uma sapiência, não é? Uma sapiência que a vida nos dá, uma maturidade que a vida nos dá, que nos dita. A vida é muito curta. Se eu agora, que eduquei os meus filhos e que eles estão no seu percurso, Mas é isso que eu fiz penso. tudo o que eu É podia isso fazer que eu por penso. eles e que eu agora posso me concentrar em mim, na minha felicidade, no meu crescimento pessoal, no meu autoconhecimento, nas minhas vivências mais íntimas comigo Na minha próprio e com as liberdade, na pessoas minha que eu liberdade, gosto, na minha liberdade. posso sofrer na minha A liberdade. minha liberdade. Porquê que eu te agora esse retrocesso de ter mais uma vez que passar por um papel de cuidar de outros? É isso, mas é isso mesmo que eu penso e é isso mesmo que eu afirmo. É uma coisa que a mim vai-me acontecer isso. Esse raciocínio que tu estás a ter, esse pensamento que tu estás a ter e que estás a partilhar, que é um mesmo, que eu também estou a partilhar, eu acho que vocês todos, é o que vai-me acontecer comigo. E é nós sentirmos que, ok, vivemos em sociedade, sou avó, e se eu disser que sim, não, minha filha, é assim, o filho é teu, tu é que vais criar. Precisas pontualmente de mim? Estou aqui. Se eu sentir necessidade de dizer isso, não interessa o que é que o meu filho vai pensar, não interessa o que é que o vizinho vai pensar, não interessa o que é que a avó do outro lado vai pensar. A minha assertividade e o meu amor próprio e aquilo que também é a minha satisfação é muito importante. E nós muitas vezes sucumbimos a determinados papéis que ultrapassam aquilo que a gente gostaria de fazer em relação àquilo que o outro vai pensar, o que é que a sociedade vai pensar, o que é que a minha nora vai pensar, o que é que o meu genro vai pensar, o que é que os familiares do meu genro ou da minha nora vão pensar se eu colocar limites nesta situação. Mas é mesmo isso, é mesmo isso. E por isso é um convite também muito importante aos filhos, às pessoas que decidem ser pais. Ser pais é uma responsabilidade muito grande que a gente não deve pensar, isso vai ser fácil porque eu vou dividindo isto. Não. Nunca. A gente tem que Nunca. pensar, Isso é uma responsabilidade minha e do meu vou lá cônjuge. assumir e a O responsabilidade é minha. filho é meu, a responsabilidade Exatamente. É minha, Se eu isso tiver mesmo. alguém que me possa apoiar, perfeito. Se eu não tiver, vou conseguir resolver a situação. Mas isso é uma coisa muito, muito certa. Apoio esporadicamente, em Exatamente. situações pontuais, me estava a referir. E Até aquilo agora, que a Alzira eu vou estava a dizer é contar- verdade. vou contar uma Os coisa para a avós, gente dizer. os avós têm amor incondicional pelos seus netos e vão ter Mas tem que sempre. ter liberdade. Isso é uma coisa que. Eu até vou contar uma coisa vou contar uma coisa para a gente, para desanuviar aqui mais o ambiente, porque a gente está aqui tanto. Era um sujeito que estava à porta de casa e a esposa chegou para ele e disse: Olha, vou para a casa da minha mãe que eu estou farta disso. E ele disse: E os miúdos? Ele disse: Os miúdos ficam contigo? Não, se vais para a casa da tua mãe, os miúdos também vão para a casa da mãe. Sabes, sim, se fores para a casa da mãe. Vão para a casa da mãe. Leva tudo. Leva a bagagem toda. Por isso a gente tem que o que tu estás a pensar e o que eu pensei foi o que eu acabei de dizer, acho que eles todos, a gente tem que ter amor incondicional, mas a gente tem que ter liberdade. Tem que ter. Porque Temos que ter amor próprio. Primeiro o amor próprio e depois o amor. Isso é uma coisa que vocês. E temos que ter amor incondicional por nós, não é só pelos outros. Não é? E quando eu comecei a ler esse texto, eu disse: Olha, está aqui uma coisa que eu tenho falado ultimamente. Eu tenho falado ultimamente, eu vou dizer porquê, que não é uma casa que eu ainda não sou avô. Mas tenho colegas meus Sim. e colegas que a gente vê. Aliás, este conto eu conversa. fui buscar uma situação que me é próxima, de uma pessoa que eu conheço que é avó e que está a passar por uma situação limite. Pois é, isso se calhar até da minha geração, que está a acontecer muito da E que minha está a geração. passar por uma situação limite. Porque eu vejo toda a gente da minha Já geração. um cansaço extremo, porque o que era para ser pontual começou a ser diário e agora cada vez mais responsabilidade. E tu não sabes que me irrita quando eu acho que a gente vai-se muito a sério. Não, mas isso é um assunto sério muito também. sério. Paulo, isso também é um assunto sério. Eu acho que meus pais também estão cansados porque criaram netos em casa, também teve netos que foi só parcialmente, que quando iam lá visitavam, eles faziam as vontades todas, davam aqueles mimis e aquelas vontadinhas todas e tudo, faziam as brincadeiras. Meu pai sempre gostaram muito de brincar, não sei porquê, mas todos os netos
todos se apegaram sempre ao meu pai para brincadeiras. Sei como é, foi E que a minha teoria mãe do- é a parte de dar-me isso para comer, dar-me aquilo. E daí foi E a Cádia, avó estava sempre- Cádia, é estava sempre- dava mais uma liberdade. Portanto, os meus sobrinhos mais velhos, que são os netos mais velhos, esses, uns foram criados parcialmente, que iam lá, por eles é que não gostavam de ficar. E há outros que foram criados mesmo lá em casa. Mas a minha mãe fez por opção, porque quis sempre ajudar. Não, E um dia desses. nunca senti que fosse assim, aquela obrigação, com obrigação. Agora, hoje em dia. Alguma vez até foi e ele é que não quis Hoje em dia, meu pai já tem mais um neto com 3 anos e meio e tem um bisneto com 1 ano e meio. Eu acho que eles ainda têm mais vontade do que tinham antes, ou seja, estão mais disponíveis. Ou seja, porque esses já vieram muitos anos depois. Mas não estarão cansados. Não, é porque ficamos 20 tal anos sem meu pai sem ter netos, sem ter bebês em casa. Coisa que me irrita, já estava tudo grande. sabes o que era? Porque um dia desses eu ouvi. Estava num sítio, a tomar café, e tinha lá um casal e uma miúda, não sei qual idade, mas era uma miúda. E ela disse qualquer coisa, não vais, eu nem percebi só essa parte, onde é que eles iam, não percebi. Eu vou sábado ou domingo, ou não sei o quê, vamos ali, depois o marido disse, minha miúda fica com a minha mãe que ela fica sempre. Isso irritou-me, e eu agora contava aquilo, um dia estava a ler isso, e estava a pensar naquela conversa que diz, aquilo irrita-me, agora a mãe se calhar também queria ir. Exatamente. A mãe se calhar também queria ir, porque é que ela vai... Uma coisa que eu gostava também de partilhar convosco é que em relação ao processo de socialização das crianças, são basilares os 3 primeiros anos de vida, são extremamente importantes. E é engraçado que isso é tão conhecido que, por exemplo, em alguns países nórdicos, as licenças de maternidade são até aos 3 anos de idade das crianças. Porquê? Porque são mesmo uma base estrutural do indivíduo, da construção do indivíduo. É mesmo preciso um cuidado mais individualizado. Portugal é 1 ano, não é? Portugal é um ano e acho que até podes ter a opção de mais alguns meses, mas vão diminuindo o valor que te dão em termos da maternidade. Mas eu também não tenho muita noção disso. Mas pronto, mas sei que não são os 3 anos, e sei que fica muito aquém dos 3 anos. E o que acontece é que, por exemplo, tive o privilégio que a Aida teve da minha mãe de ter um trabalho remunerado, portanto tive essa cuidadora até entrar diretamente para a escola primária e senti-se que é claramente um privilégio. Havia muitas vezes avós que ainda eram avós, também as avós eram avós mais cedo, porque era-se mães mais cedo, as avós eram avós mais cedo e não tinham atividade profissional, conseguiam ficar com os seus netos, muitas vezes até aos 3 anos. A minha mãe nunca foi trabalhar. Minha mãe, na altura, a gente mora nas lares, todas as senhoras para a idade da minha mãe iam trabalhar para os americanos. E a minha mãe, quando trabalhou com uma tia, até ela era casada com um americano, até a minha tia ir para fora, eu era pequenita. E a minha mãe ficou entusiasmada e ela disse, olha, eu vou-te deixar o teu nome em várias... E a minha mãe ficou entusiasmada mas eu era pequenina. E a minha avó disse logo, eu não tomo conta da Aida. Eu não tomo conta da Aida. Gosto de ver as minhas novelas, gosto de fazer a minha rinda, gosto de fazer os meus trabalhos. Tive a liberdade de dizer que não. Os sapatos, mas esse paradigma... Viva aí esta assertividade. Viva aí esta assertividade. A Judite, que sempre foi assim, está aqui. Por isso eu me identifico muito com ela. Porque nesta altura tem esta assertividade. Não podes fazer esse paradigma mudou, foi na minha geração. O meu avô ficou ali Como é que tu tens coragem de dizer que não à tua filha e à tua neta? Eu ficava. Mas eu não sei preparar sopa para a Aida. Ela é reles de comer. Agora que eu precisava ser reles. Eu era reles de comer. Eu era para dormir. E ela não estava preparada naquela altura. Mas essa partilha é muito interessante. Eu tinha mais de 100 anos. A minha avó fez 93. Ele tinha... Mas esse paradigma mudou muito com a minha geração. Esse paradigma mudou muito com a minha geração. Isso é muito interessante. Olha, que na tua geração, na geração que tu eras bebê, a tua avó dizer isso realmente. Minha avó Solcida tinha 93 anos. É incrível, é incrível. E portanto, este exemplo que a Aida apresentou é esse exemplo que a gente também gostava de transmitir para casa. E se tiverem disponibilidade, ótimo. E ela nunca trabalhou. Está tudo bem. Ela nunca trabalhou. E o que eu queria só acrescentar com isso em relação aos 3 anos. Se a avó não consegue, a mãe não consegue, existem agora também as creches familiares. E a creche familiar, que a gente vulgarmente também chama de AMA, é realmente uma resposta em que a pessoa só pode acolher na sua casa até 4 crianças, é uma resposta mais individualizada, uma resposta muito mais próxima e que este projeto surge mesmo para
fazer face à ausência de uma mãe ou de uma avó ou de um avô ou de um parente próximo que pudesse ser um cuidador mais presente e mais incisivo na vida de uma criança. Portanto, existem e os colégios também, todas as pessoas dão as respostas que podem dar. Sim, e pode ser que um dia a gente consiga caminhar também em termos daquilo que é a maternidade, as licenças de maternidade também para que sejam mais alongadas. Não estou a ver este caminhar. Sim, estou a ver uma regressão em baixo. Quero só acrescentar, Sim, Alzira. Quero dar os parabéns aos meus pais, pelos pais e os avós que eles são atenciosos, protetores e cuidadosos e amorosos, e dizer que estão de parabéns porque toda a vida a minha mãe fazia noites, trabalhava com turnos de noite, criou os 6 filhos todos, os 2 a trabalhar, e sem ter ajudas da sua mãe, a minha mãe do seu lado e o meu pai também. Porquê? Porque o meu pai é de uma ilha, a minha mãe era de outra, nunca tive esse privilégio de estar com os avós muito tempo, era só quando eu ia a uma ilha ou à outra fazer uma visita nas férias. Portanto, eles estão de parabéns porque é que nos criaram e muito são excelentes avós por causa disso. Um beijinho grande para vocês e voltamos já. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Está na ressaca de um divórcio, sente-se mal amada, perdida no desconhecimento de uma vida sozinha. Antes de fazer o luto da relação anterior, mergulha nas redes sociais na busca de um novo alguém que a salve de si própria. Em simultâneo, foi conhecendo e trocando mensagens com vários alguéns, uns mais interessantes do que outros. Uns foram perdendo o interesse dela por comparação a outros, até que se manteve fiel a 3 pretendentes, 3 heróis de capa e espada que a iriam salvar de si própria. Um pretendente mais arrojado descreve-se como um homem bom, um homem fiel, confiável, um homem de trabalho, disposto a partilhar a sua vida com ela. Ela rende-se à eloquência deste ser e corta as interações com os restantes. A distância física entre ambos fez com que se conhecessem pessoalmente apenas quando ele chegou ao aeroporto da terra da sua amada. Era tão ou mais bonito do que parecia nas fotografias e nas videochamadas. Ela ficou muito feliz. Em dias decorridos, esta felicidade foi dando lugar à preocupação e depois a completo desencantamento. Este homem foi morar para a casa dela. Este homem nunca foi procurar trabalho. Na sua desocupação, este homem ocupava demasiado espaço na vida dela. Pesava-lhe emocionalmente e financeiramente. Nos tempos modernos, somos heróis da nossa própria história. Só nos podemos salvar a nós próprios. Muito bem, este é o nosso segundo conto e começamos para a Alzira. Olha, primeiro eu pergunto-me se eu acredito no amor através das redes sociais. E sim, eu acredito porque já vi colegas que casaram e que estão em união de facto com pessoas que conheceram através das redes sociais. Ou porque ele veio, ou seja, conheceu através das redes sociais e eles acabaram por vir para a terra da pessoa e fazer vida com ela. E começou a trabalhar e teve o seu trabalho e provavelmente foi aquela pessoa que ele prometeu ser enquanto estavam a falar e a conhecer nas redes sociais. Que não é o caso da pessoa do texto. Mas eu conheço pessoalmente as pessoas e isso é que é verídico. Isso acontece. E há casos que corre com sucesso, digamos assim. Há outros que não têm sucesso. Pode ser a ilusão e a mentira e vai tudo para água abaixo. Mas agora, o que eu quero dizer é, agora, quando é uma ilusão, vamos por aí, e uma mentira, e a pessoa apaixona-se por alguém que conhece nas redes sociais, e depois ela não é bem aquilo que nós esperávamos, e tu mudas a tua vida toda,
para te moldares àquela pessoa. Mudas a tua vida toda para te moldares àquela pessoa e depois tens que, ainda estás disponível para ela conhecer pessoalmente, trazes para a tua terra, mudas tudo e depois é uma ilusão. Como é que a pessoa fica? E ter que sustentá-la financeiramente, carregar aquele peso. Neste caso é uma desilusão. Pois, e carregar aquele peso emocional e psicológico pela falta de sinceridade desde o início que aquela pessoa devia ter tido com ela e não a teve e iludiu-a enquanto estavam a conhecer-se nas redes sociais. Isto é um choque, ou seja, tu vives aquilo como se... Porque a gente pensa, ok, insisto, essa pessoa está aqui a falar comigo, eu vejo por videochamadas, como ela vê, por fotografias, não sei o quê, eu vou acreditar que é verdade, veio pessoalmente, está ali presente, é verdade, então vais-me provar que és aquilo que me disseste. Vamos e vais. Vens à terra, eu percebo que bem o teu perfil, vou-te conhecer E depois bem, não é. ficas alojeada aí onde tu quiseres, a gente vamos nos conhecendo melhor, vais Estás a arranjar dizer que trabalho fazias, cá, depois, mas muito depois. Vamos namorar, não é? Vamos namorar de boca santa, vamos namorar depois, acabou Isso é o que perceber. tu farias quando chegasse, não era Sim, logo... mas primeiro ela primeiro fez o luto de uma relação, É isso que eu ia dizer, não está de fez? saca de um divórcio e não investiu em si E primeiro. está com uma Mas, autoestima nula. Mas eu não condeno uma pessoa que acabe de se divorciar e que não queira fazer o luto daquela relação e que queira conhecer outras pessoas através das redes sociais. Eu não condeno. Não, peraí. Não é questão de condenar. Temos que fazer o luto, que a gente quer não. O problema é não perceber que temos que fazer o luto. O problema quis é tapar é o querer luto, saltar ao conhecer- etapas. Ela quis O problema tapar é o querer luto, saltar ela não etapas. percebeu. Ela não percebeu, ela há pessoas passou que não etapas. conseguem aquele vazio emocional, há pessoas que não conseguem também. Vazio emocional. Não se conhecem e depois ficam... Ou não querem perceber porque é que tem aquele vazio emocional. Porque é que eu estou assim? Porque é que eu me sinto assim? Não colocam questões. Há pessoas que não conseguem transformar solidão em solitude. Não conseguem. E têm muito essa dificuldade de, quase como se não pudessem, não fossem capazes ou competentes para sobreviverem sozinhos. Isso mesmo. E eu busquei sempre, eu não vou. Porque tu disseste aí uma palavra que foi moldar. A gente não tem que se moldar a ninguém. Não é? E depois a gente molda a nossa vida para aquela pessoa. Não, a gente não tem que se moldar para ninguém, não é? Claro Temos que que as saber relações adaptar têm à que nossa nova haver. realidade. Exatamente, claro. Estava-me Tem a que haver referir porque ela era uma pessoa flexibilidade, desconhecida. tem que haver justos. Que ela era desconhecida. Desconhecida, vão-se conhecer e vão-se Desconhecida, perceber. mas ela aceitou logo para a sua casa. Aceitou porque ela está A mal. pensar que ele ia trabalhar, porque ele disse que era trabalhador, que era fiel. Exatamente, há aqui essa mentira e há essa do outro mentira. lado uma mulher que lhe falta a autoestima para lhe dizer, ok, tu realmente estou a ficar muito encantada Ela foi por iludida. ti, como é que a gente poderia fazer evoluir essa relação, se estiveres disponível para vir para cá onde eu moro, pá, a gente passa um tempo, tens que arranjar um sítio para ficar, arranjas o teu trabalho, a gente vai namorando cada um na sua casa, a gente vê como é que as coisas evoluem, pronto. O que acontece é que quando a nossa autoestima está muito baixa, quando nós estamos de ressaca de um relacionamento anterior e não fizemos o luto, é muito fácil abrir portas aos predadores. A carência a gente Carência confunde. emocional. A carência emocional abre portas a predadores. E quem é que são esses predadores? São as pessoas que cheiram a nossa carência e que nos metem e que se metem na gente fica nossa vulneráveis casa. mesmo. Ficamos muito Na nossa casa, vulneráveis. quando dizemos nossa casa, nem a nossa casa física, metem-se nossa Na mente. nossa casa, sim. Na nossa casa. Na nossa casa. Nosso corpo que é a nossa casa. Sim, na nossa casa toda. Qualquer não uma é? promessa parece bonita. Por exemplo, eu gosto ao mesmo tempo, eu gosto de dar o espaço. Lá está o luto. Eu gosto de dar aquele espaço para depois então, mais tarde, entrar outra coisa. Não consigo ser rápido. E assim, o que a gente não consegue balizar é quanto tempo é que vai durar o luto. Eu estava a pensar nisso. Pá, a gente não consegue. Não Para há umas pessoas tempo. pode ser um mês, umas pessoas pode Exatamente. Tudo depende de como é que foi a quem já ruptura. faça o luto antes de dentro da terminar, relação, dentro da o luto já relação. foi feito, por isso dali um mês a pessoa já está disponível para um novo relacionamento. Ou dali uma semana, não interessa. O julgamento não é por aqui, que a gente não consegue balizar. Agora temos é que nos conhecer o suficiente para perceber Exatamente. onde é que eu estou. Aham. Eu estou à tona d'água, eu estou a meio, eu estou no fundo. Onde é que eu estou? Exatamente. Onde é que eu estou? Eu acho Onde é que que- eu preciso sair? Exatamente. Se estou à tona d'água, tudo bem, vou nadar até à margem, vou, ok? Vou ver o sol, vou ver o mar, vou ver a praia. Estou no fundo, e o que é que eu tenho que fazer para? Preciso de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. As pessoas são mais próximas de mim, são suficientes para me ajudar, todo o seu melhor, mas vou escutar o que é que eles têm para me dizer. Às vezes a gente diz assim, se calhar devias procurar, se calhar
uma ajuda mais profissional. Mas eu não sou doida, pá, não é questão, não é de ser doida, isto não tem nada a ver. Se calhar devias procurar alguém que soubesse interpretar isso de maneira que sem porque a gente, às vezes os nossos amigos que estão à nossa volta são o nosso maior apoio, sem dúvida, mas eles sentem, Às eles vezes são veem coração. tendenciosos, E às vezes é preciso alguém que diga assim, ué pequena, sacuda a gente e diz assim, ué, wake up. Isso, ou que nos diga às vezes coisas que vão magoar mesmo muito. Eu, graças a Deus, tenho poucos amigos, mas os que tenho dizem-me as verdades. Dizem tudo o que é preciso ouvir. E às vezes magoa, mas são assim. E eu agradeço muito por isso. Mas, por exemplo, eu depois do meu divórcio, e foi decidido, portanto não, eu fiz o meu luto ainda em em relação. Mesmo assim, eu tive 1 ano e pouco ainda num processo. Pois é, Não e foi acontece. imediato. E acontece. Eu acho que as pessoas têm No início eu achei que estava... Mas não. Depois Acho que as pessoas têm um problema que a gente, quando o divórcio é uma coisa, tanto para os homens, as mulheres são mais vulneráveis nesse aspecto. Olha cá, homens que não admitem. Não, os homens são também, ficam, mas Porque o homem, eu já disse isso aqui, sociedade... já disse aqui, as mulheres são capazes de fazer o seu luto mais do que os homens. Os homens começam logo a... É como eu estava a dizer, eu gosto de fazer. Eu quero espetáculo para a sociedade. E depois, o que é que acontece? Passado 1 ano ou 2... Mais que mais procura filho. Começam a fazer o seu luto e vão, se calhar, sentirem-se pior que a mulher que fez o seu luto daquele que foi preciso. Mas eu acho que no caso do texto, isto acontece muito. Muito mesmo. Infelizmente, cada vez mais. Cada vez mais. Porque as redes sociais atrapalham muito nesse aspecto. Podem ser, é bom porque aproxima as pessoas, há mais contactos, há mais conhecimentos, mas atrapalham muito, a nível emocional atrapalham muito, porque há predadores de todo o lado. E a gente por trás de um teclado... Mas não acreditas que possa acontecer? As redes sociais são só mais um meio. Não estou a dizer que é mais um meio, que eu estou a dizer, atrapalham, mas também beneficiam, porque a gente está mais perto de pessoas, a gente conhece pessoas, mas atrapalham muito porque eu posso... através da rede social, eu até costumo dizer... As fake news, o nosso pensamento, eu sou capaz de entrar em ti de uma maneira que depois até me vês com os olhos. Eu até costumo dizer que as fotografias das pessoas nas redes sociais, as fotografias das pessoas nas redes sociais é tipo os hambúrgueres que a gente vê são todos muito bonitos, a gente vai comprar só deste tamanhinho, sabe? Exatamente. E nas redes sociais como acontece. se faz que as fotografias possam ser com as personalidades e com tudo o resto. É isso que eu ia dizer, faz-se com a personalidade da pessoa, faz-se com a fotografia, faz-se com tudo. A verdade é que muitas vezes as redes sociais são... O que a gente vê são vidas construídas, fabricadas para serem vistas como vidas perfeitas ou vidas quase perfeitas. Tiramos as fotografias de quando estamos no melhor restaurante, quando estamos com a melhor roupa, na melhor posição, quando vamos ao melhor evento, quando estamos ao lado de pessoas que são mais importantes, e são esses registros que a gente tem tendência a partilhar. E os que ficam para a pessoa que está a ver. Por isso é que eu estou a dizer que às vezes atrapalham nessa carência emocional que as pessoas quando se separam ficam, e depois ficam vulneráveis, são enganadas, porque posso sair da minha terra para ir ter com uma pessoa. Uma vez houve alguém que me disse uma coisa, a gente namorar e a gente para o carro e vou para a minha casa e a minha namorada vai para a sua casa, e outra coisa é a gente acordar juntos. Isto faz toda a diferença. E as redes sociais acontece muito isso, porque eu acabo de ter claro agora, vou para a minha cama, ela vai para a sua cama, mas pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mas a gente ser muito bonito e ser o teu corpo esbelto não quer dizer que tenha caráter, ou que tenha personalidade, ou que esteja... Porque eu há bocadinho estava aqui a ler uma coisa que tinha escrito, que é o amor. Mesmo vocês estão divorciadas, não é? Eu estou pronto a amar vocês, mas o amor que eu amo uma de vocês, não é? Qualquer uma, vocês logo foram. Podes amar as três, mas vocês percebem. Às vezes somos todas solteiras. Às vezes estou a brincar, tu ficas tanto vulnerável, tu pensas que o amor desta pessoa é a tua salvação. É a tua salvação. E se calhar é o amor que tu não queres. É a tua salvação.
Não, eu acho que a gente primeiro, o nosso silêncio a gente tem que fazer. Por isso é que ela escreve aqui, nos tempos modernos somos os heróis da nossa própria É isso mesmo, isso é uma nós é isso mesmo. Esta frase é uma frase que Era que eu ia acaba pegar em agora, beleza. nesta parte final, Acaba para em mim, beleza. acabaste em Em beleza, é isso mesmo. Nós somos sim os heróis da nossa própria história, nós é que podemos salvar nós próprios, porque nós às vezes tentamos dar o melhor e pensar no outro para o bem e depois não. A gente só consegue estar numa relação que seja próspera se entrarmos nessa relação inteiros. Temos que entrar inteiros numa relação. Sim, a gente não Inteiros. pode. Por isso há coisas que me fazem confusão, tipo, és a metade da minha laranja. Ninguém é metade de ninguém. Qual isso é- laranja? Qual Já disse uma vez, eu sou Qual laranja toda. não é nada toda. não é nada Juicy. romântica. Eu? Não, mas isso é uma coisa, isso é São uma coisa tanto laranja, prática. Mas imagina, duas laranjas juntas fazem um suco. Mas isto Mas eu passei por não é bué questão quando que eu é isso. Tu não és metade de ninguém. Não és metade de Não, eu sou ninguém. completa. É isso mesmo. Não, quer dizer ele ou ela Temos laranja que toda estar não inteiros. é. Temos que Aquela estar pessoa inteiros. faz muito mais feliz do que eu. Acrescenta-me, complementa-me. Isso Aham. mesmo. Eu já sou inteira. Eu conseguia viver bem sozinha, mas vivo melhor com essa pessoa, porque essa pessoa, acrescenta-me. Traz Sou muito coisas mais feliz. Eu já era Exatamente. feliz, agora sou Exatamente. muito Muitas mais vezes feliz. uma E sinto situação, sempre, uma estou situação sempre a fazer de isso. divórcio, basta só um clique para a pessoa interromper o seu luto. Sabes? Pois, lá está. Muitas vezes pausamos e depois temos que retomar onde pausamos. Porquê que pausamos? Pausamos depois já há distrações. Mas, Pode mas ser essas, percebes o pode que é ser que eu- a doença de um familiar que temos que dar atenção, pode não, ser eu até nem dizia, não era uma isso. situação com um filho, Mas pode ser várias situações que faz com que a gente pause o nosso processo. E ao depois nosso é só uma. E depois temos que. É só um clique E depois tu acabas. devemos, mas temos de ter consciência que vamos pausar e depois retomamos. É porque às vezes a gente estás num processo de luto ou de silêncio, ou como queiras chamar, e estás ali naquele período e dizes: olha, estou-me a portar tanto bem, já me deito e ainda penso na pessoa, já acordo e ainda penso na pessoa, estou tanto boa, estou tanto estável, estou tanto. E de repente Eu há ia dizer qualquer isso. coisa que te acontece e tu estragas aquilo tudo. Ok. É como se o processo deste luto é como se fosse um botão de stand-by, não é? Ou seja, pode haver, vem uma música, vem um cheiro, vem uma memória Não, e eu tudo até aquilo, falava. não é? Tudo que se ia diluindo. A pessoa não. Por exemplo, tu estás naquele processo tanto bom, tu dizes assim: já estou pronta. Percebes? E de repente há alguém que te diz uma coisa qualquer doce, uma palavra, e tu acabas por ceder e ainda não estavas completamente pronto. Isso é tal igual como ouviste de fumar. Vem alguém e entra novamente. É isso? Entra e depois tu estragas aquele processo todo sem Ou seja, Estou a compreender. ok. Há uma distração no meio daquele processo. Precipitaste, Achamos que querias sim. tanto que aquele processo já tivesse resolvido. resolvido que dás um passo em falso. E isto acontece muito. Mas há uma coisa também muito importante que eu acho que a gente também pode pegar aqui. Imaginemos que efetivamente, e todos nós se calhar já passámos por isso, não é? Passámos por situações de relacionamentos que não correram como nós gostávamos, e uma coisa que eu faço e que eu acho que é importante é pensarmos que responsabilidade é que eu tive também nesse processo e para isso não correr bem. Exatamente. É isso mesmo. Isso é muito importante. Todos nós temos. As relações, quando se terminam, a culpa não é só do outro. Não, Eu também todos tive nós responsabilidade. temos. É isso mesmo, Responsabilidade é que eu tive nesse processo, porque só assim que eu posso crescer para uma relação futura. Podes ter E o tido meu menos objetivo- ou mais, mas está. Exato. Que engraçado, Toda a gente tem. eu li um capítulo sobre num livro, o título é assim meio controverso, por isso ainda vou mencionar, sobre a culpa e a responsabilidade. A responsabilidade e a culpa que andam de mãos dadas, mas não têm que andar de mãos dadas. Sim, exatamente. Podes sentir que tens responsabilidade sobre uma coisa e ainda sentires culpa, porque era um processo, fizeste o que tu conseguias fazer, com as competências que tu tinhas, as ferramentas que tu tinhas, naquela situação que tu estavas. Que bom que tu chegaste ao fim e conseguiste perceber, ok, prometi isto, aquilo não devia ter prometido, disse isso e aquilo não devia ter dito desta forma, ok, para uma próxima relação vou pegar nisto, vou transformar isto e vou ser uma melhor versão de mim para poder prosperar melhor numa relação futura, mas também vou saber melhor o que é que eu quero da outra pessoa.
no lugar de nos armarmos em vítimas. Exatamente. Vitimizar Senão nós não conseguimos crescer. Não conseguimos crescer. E outra coisa que é importante, mesmo que um relacionamento não corra bem, eu vou olhar para mim, que responsabilidade que eu tive, vou-me reerguer, vou crescer, vou viver a minha solitude, vou viver este processo de luto, mas também é importante que eu não levante barreiras tão elevadas que depois não deixa a outra pessoa entrar. Porque depois acontece muitas vezes, a outra pessoa pode ser uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa com forte idoneidade, uma pessoa bastante capaz, uma pessoa com uma forte probabilidade até de me vir a complementar e me acrescentar, mas eu estou tão ferida. Gato escaldado de água fria tem Exatamente, medo, que eu e deixo de acreditar. Nem permitir. Exatamente. E Mas acho que aos poucos a pessoa se tem de disponibilidade para amar. Acho que aos poucos depois vai. Sabes o que é que me preocupa, Paulo? Pode demorar um bocadinho. É que mas nas situações, nas sociedades, e ainda acontece, eu ainda acredito nesta tipologia de amor que eu vou falar agora, mas o que acontece é que nas sociedades fast, como a gente está a viver, eu faço uma investida. A pessoa, pois, eu acabei de ter uma relação, então estou muito fragilizada, vá lá, mas tem mesmo interesse em ti, não sei, não. E a pessoa diz-me que não a segunda, diz-me não a terceira, depois diz, ok, até se calhar podíamos ir tomar um café, mas a outra pessoa começa a dizer, essa mulher está a levar muito tempo, ou esse homem está a levar muito tempo, esse processo está a ser muito lento. Next. Porque às vezes vivemos nessa sociedade fácil. Há um filme Há pessoas que investem. Que é Next. Há pessoas que investem, há Netflix outras. que aborda isto. sabes uma coisa? Há muita... Este consumismo de corações de almas. Sabes uma coisa, Tânia? Chama-se mesmo Next. Como é que eu É espanhol, vale a pena ver. Como é que eu vou ser aqui politicamente correto nesse aspecto? Não sinto. Não sei. Se tiver interesse em alguém, portanto, um interesse genuíno. Não é um interesse de levar ninguém para a cama. Não é um interesse carnal. Não é um interesse carnal, é um interesse genuíno. E que tenha, e que leve um nome, e que leve um outro nome, e que tenha aquele interesse. Acho que eu posso quebrar um bocadinho, portanto, se calhar não estou a ir bem para esse caminho, se calhar vou por outro, ou se calhar vou dar tempo à pessoa perceber. E se tiver aquele interesse, aquele pensar, essa mulher, neste caso, é a mulher que vale todo o meu investimento. Eu acho que a gente investe. O homem ou a mulher que houve um 3, 4, 5 nós e parte para outra, realmente aquele interesse não era genuíno. Só era assim um bocadinho. É o interesse de estar sozinho, de precisar, É aquele tudo que ela descreve aqui. Atenção, eu acredito muito que há pessoas que são assim, que são investidas e alguém que se querem. investisse em ti, por exemplo, então tu tinhas simpatia para a pessoa. Estás divorciada, não é? Estás sozinha, divorciada de uma relação de 20 anos e houve alguém que te investiu em ti. Que te, Faz acordo, não é? Que te investiu em ti, e que tu vejas essa pessoa realmente é uma pessoa que investiu em mim, essa pessoa é boa, é uma pessoa boa. Uma pessoa que eu se calhar namorava. Porque tu não queres namorar, tu dizes se calhar namorava. E de repente tu vês aquele interesse todo, tu vês aquela pessoa que não encontra ninguém, tu vês aquela pessoa que te vai de sempre dar bom dia todos os dias, dar boa noite todos os dias. Tu até dizes, olha, isto é boa pessoa. Eu acho que qualquer uma pessoa que esteja disposta para amar, a primeira pessoa que vai olhar para ele vai dizer, olha, isto realmente este homem. E porque não uma abordagem pela amizade? Ok, ainda tens interesse. Pode ser. Mas podemos ser amigos, porque olha, eu às vezes passo algum tempo sozinha, tu passas algum tempo sozinho, e porque não a gente às vezes encontrar-se para debater, gostamos os dois de leitura, debatemos sobre leitura, os dois gostamos de política, até somos de partidos contrários, vamos debater um bocadinho a política nacional ou a política regional, temos interesses em comum, gostamos, por exemplo, de tudo que é motores, vamos falar sobre isso. Mas apenas que nos encontrar numa base de uma amizade. Não, a gente uma coisa engraçada. Agora, nesses tempos, a gente tem uma coisa. Tu estás a falar bem essa coisa da amizade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente agora vive num tempo que é assim. Agora diz-se muito, vamos conhecer. Ok? Mas quando a gente diz vamos conhecer, vocês vão concordar comigo de certeza absoluta, é conhecer no geral. Tu queres conhecer as unhas das unhas ao cabelo, não é só a parte emocional da pessoa, tu queres conhecer. É assim, nós mulheres, eu pelo menos tenho outra perspectiva. Sim, quando mas isso conhecer, acontece. Para mim é conhecer a essência da pessoa, conhecer a pessoa. Eu conhecer a pessoa também. Vocês homens já querem conhecer o pacote. Já querem conhecer o pacote todo, percebes? Não, é que vocês ainda conhecem o pacote todo. Mas também. Ok.
mas não é verdade o que eu disse, porque as pessoas. Eu estou a falar por mim. Quando Sim, mas é. Conhecer, não é aquela coisa que é de conhecer, aquela si. amizade de te conhecer, de investir em ti, e quando digo investir na pessoa, não é estar-se a Investir o teu tempo. O teu tempo. Mas investir na pessoa, investir, dá amor, dá carinho, dá compreensão, porque às vezes as pessoas. Eu acho que qualquer uma pessoa do outro lado. Ouvir, às vezes é mesmo ouvir. Perceber, escutar, perceber. Acho que qualquer uma pessoa acaba, quando te passares aquele luto, quando te passares aquele tempo, tu vais dizer assim, este homem ou esta mulher realmente. Mas já vejo Olha, eu posso-vos contar uma história muito próxima. Uma das minhas melhores amigas, ela estava a passar por um luto de uma relação e de uma pessoa que ela amou muito. E o marido atual dela apaixonou-se por ela e ela estava muito fechada ainda à relação e ele foi paulatinamente conquistando o coração dela. Investiu nela E ela foi se apercebendo, esta pessoa, este que ser humano, está a ser um ser humano incrível que vê que eu estou numa posição de forte vulnerabilidade, ainda de dor em relação... Não está a forçar nada, não está a fazer nada. Exatamente, e eu soube fazer as coisas de forma... Tem uma história de uma ex-cunhada que foi assim, portanto, na freguesia dela havia portanto, o atual companheiro dela. Ela saiu de uma relação onde amava o marido incondicionalmente. Era mesmo... divorciaram-se, pronto, e este rapaz nunca chegou a casar. Eles conheciam-se no tempo de escola, lá da freguesia dela, e eles, quando ele soube que ela estava divorciada, ela às vezes ia à casa dos pais, ele era ali vizinho. Olá, tudo bem? Foi-se aproximando, sem nunca dizer, sei que estás divorciada. Não, foi sempre com muito cuidado, com muito tato, com muito carinho, por tudo que ele sempre gostou dela desde o tempo da escola, e foi com calma. Ela às vezes falavam e ele dizia, tem uma coisa aqui em casa que avariou, e ele dizia, mas eu passo lá, eu arranjo, com muito carinho, conheceu os filhos dela, os filhos gostavam dele, porque também quando iam para a casa dos avós maternos, confraternizavam ali um bocadinho com ele, devagarinho, eles já estão juntos há mais de 10 anos. Pois, vejam um investimento. Isto acontece. E ela diz que nunca pensou que voltasse a encontrar a felicidade e tudo. Mas isso acontece muito. Agora, como tu estavas a dizer, agora se vou investir em ti, tu dizes-me não, e dizes não, e digo não, e a parte falseira, percebes? Este homem não é que é afinal não tinha mesmo muito interesse. Mas às vezes a outra pessoa não se apercebe dessa vulnerabilidade que a mulher tem, que a mulher está, e o homem quer logo conhecer. Isso aí é outra coisa, isso aí já é outra coisa. Isso aí já é outra coisa. A mulher se disser assim, olha, eu estou mais sensível, não quero pressas, se quiseres ir um jantar para conversarmos devagarinho, tentar-me conhecer-me como pessoa, eu aceito, devagarinho a amizade. Agora, assim depressa não. Não, às vezes tem que ser chamada a atenção, que há pessoas que não caem na realidade, tem que ser chamada a atenção. E quando começa com essas coisas dos jantares... Há homens que têm essa sensibilidade. Isto começa-me a fazer um bocadinho de confusão depois, porque se quiser conhecer alguém não precisa estar a convidar ninguém para jantar. Mas há homens que têm essa sensibilidade e fazem isso sozinhos. Já outros mandar uma mensagem à pessoa, tu passaste bem a noite. E se calhar é melhor com o jantar. Eventualmente. Isso acontece depois. Isto depois vai acontecer. Isso acontece depois. Porque não há nada como falar com uma pessoa olho no olho. Não, eu à partida. O não verbal também é muito importante. O não verbal dá-nos muita informação também. Mas o não verbal, e mesmo tu não estás a ver a pessoa. Agora imagina que eu estou a fazer um investimento em ti e não falo contigo hoje. E tu sentes falta. Sim, e tu percebes o que é que tu estás a dizer? Tu sentes falta. O Paulo está a dizer ok, resolve pouco ser um jantar esporádico, mas serve muito mais um investimento diário. Todos os dias. Mas há homens que têm essa sensibilidade. Mas tu podes fazer esse investimento diário e dizer assim, olha, o que é que tu achas no sábado a gente sair? Pronto, isso aí ok. Vamos dar um jantar e vamos almoçar. E quando falei em conhecer, seria sempre um acrescentar essas consequências. Eu acho que quando tu estás naquele estou-te a tentar conhecer, tu estás naquela negação e eu vou-te dizendo sempre boa noite ou bom dia ou boa tarde ou ligo. A outra pessoa acaba por sentir a falta e a ausência de quando a outra pessoa não dá isso mesmo. E tu quando chega àquela hora que tu dizes, pá, ele hoje não me deu boa noite ou bom dia, o que é que aconteceu? Só que aconteceu é isso mesmo. Há qualquer coisa ali que já está a funcionar, não é? Senti falta da tua boa noite. É isso mesmo. Mas há qualquer coisa que... Tu sentiste falta da minha boa noite? Há qualquer coisa que está a funcionar ali já, percebes? Que mesmo sem a gente há qualquer coisa que já está ali.
bem, nem que seja uma boa amizade, seja lá o que for, mas há qualquer coisa que já funciona. Mas o que eu Quando estava a há dizer falta, é que há homens que têm essa acessibilidade que fazem isso e há outros que não têm que ser chamados à atenção. o homem que te começa com E a o mulher com o também, que é. faz e que houve um não e que está 3, 4 vezes, insiste contigo 3, 4 vezes e tu dizes que não e ele percebe que não, ou então percebe. Então, mas a intenção deles é outra. A intenção deles é outra e É parte para como outra. tu dizes, da unha de pé até à É isso mesmo, não há. É assim, e há aqui também outra situação, por exemplo, uma coisa é, eu sinto que o não é um não definitivo e taxativo, aí a pessoa diz assim, não estou mesmo interessada, Isso não mesmo. investas E há em aquele mim, ninho. segue o teu caminho. E é um ninho. Quando este é não, epá, e também tenho amor próprio suficiente Agora não. para não andar aqui a mendigar e outra Ora, coisa, claro. não é? Ok. Outra coisa é, pá, não, acabei de ter uma relação, ainda uma coisa, mas pronto, se quiseres ir falando, a gente pode ir falando. Agora não. Posso ser precipitado É com isso nada mesmo. e quero que tu saibas que eu não posso te prometer nada. Pronto, aí é diferente. E É a deixei mesma coisa. uma porta entreaberta. Isso mesmo. Outra coisa é não, e aí, pá, se for um não assertivo e depois um não assertivo, é pá, ok, eu vou respeitar o teu não. Pronto, eu vou fazer também o meu processo de inteligência. Olha, não consegui por aqui. Pronto, vamos gerir. Se realmente havia Também aqui. mete-me aqui um bocadinho de confusão, sabes qual é a confusão? Porque eu também sei de casos que é aquela situação do não, e a pessoa depois acaba por desistir, diz, epá, não quero saber, porque E depois, passado 3, 4, 5, 6 dias, uma semana, 2 semanas, está a pessoa do outro lado a dizer A implorar assim, quase de volta. a implorar quase de volta. E o teu interesse já não é o Sabes uma mesmo. coisa? Porque a comunicação aqui não foi genuína. A comunicação tem que ser verdadeira. Porque já me aconteceu estar a falar com pessoas e dizer assim, mas tu não estavas aqui no princípio, Há coisas que eu sei não quê, consigo perceber que é. Qual é a necessidade que as pessoas têm de se fazerem difíceis? Isso mesmo. Se eu tenho vontade de dizer àquela pessoa, eu quero estar contigo. Não me deu boa noite, mas amanhã também não dou bom dia. É isso, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não faz, Esta não questão faz. de Mas estas fazer novas gerações têm isso. Estas novas gerações têm não isso. se façam difíceis. Se gostam, digam que gostam. Se querem sair, digam que querem sair. Se gostaram de estar, digam que gostaram de estar. Não precisam esperar. Mandou uma mensagem, agora vou esperar meia hora para responder, porque senão vai achar que eu estou muito interessada. Querem o pacote, usem o pacote. Não é? Na vou Vou achar dar que eu estou... vista, mandou. Há bocadinho deixou meia hora à espera, também não vou dar vista agora. Exatamente. Para quê? Não, Isso é infantil. isso são jogos. Não, Esses são jogos jogos, não valem a pena mesmo. Não Não valem vale, a pena. não vale, porque a vida vamos não ser é genuínos, vamos meia viver hora sem da nossa- jogos. Vamos meia hora da nossa vida é fazer mesmo. e ser verdadeiro. Vamos ser e ser verdadeiros. Portanto, vamos viver uma É isso vida mesmo. realmente aberta, genuína, de muito amor próprio, de uma autoestima aqui bem consolidada e somos inteiros. Somos inteiros. E devemos apreciar a nossa solitude. Por vezes estarmos sozinhos também é uma boa forma e uma boa maneira de alimentarmos a nossa alma. Antes de terminarmos, vamos fazer uma pausa nas nossas gravações durante o mês de setembro, ok? Se verem-nos durante o mês de setembro serão certamente algumas repetições dos programas já gravados, mas voltamos em outubro com uma nova temporada. Até lá!